pássaros cantando, nós vamos falar hoje do bairro Floresta. Como pode uma região tão próxima do centro de BH parecer uma cidade do interior? Mas parece. E nós descobrimos aqui a sorveteria mais tradicional da capital. Uma fábrica de chocolates deliciosos que produz desde o começo do século. Fomos a uma mercearia que lembra as cidades do interior. Tem também o hostel, antiguidades, lembranças da Segunda Guerra Mundial e a tradicional receita. Você sabe, falar de Minas é com a Aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Eu vou no Cipó das 6h30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. E a gente vai começar o programa de hoje falando do bairro Floresta com a historiadora Letícia. Você tá boa? Tudo bem? Tranquilo. Fala pra gente como que começou o bairro. Bom, o bairro, os historiadores datam mais ou menos de 1895 a formação do bairro. Ele formou-se no entorno da estação. Atrás da Rua Sapucaí, a Rua Sapucaí era uma rua que já existia nessa época, e ali foram se fixando os primeiros operários que vieram para construir a cidade. Então eles chegavam na estação e como o custo de vida na cidade propriamente dita, no centro de Belo Horizonte, era muito alto, eles não tinham condições de arcar e também não se havia pensado no lugar para essas pessoas se fixarem, elas foram para o que a gente denomina de alto da estação, que é essa parte de trás da estação ferroviária. E esse aglomerado foi retirado de lá em determinado momento? Foi, esse aglomerado foi retirado de lá na década de 1910. Essas pessoas foram transferidas para outras regiões, na Barroca, algumas foram para Pedreira Padre Lopes, essas pessoas foram transferidas e ali foi feita então uma urbanização diferente já da urbanização proposta inicialmente, mas foi urbanizado e nas proximidades começaram a surgir bangalôs, casas mais bem construídas, grandes construções de portes variados. E o nome Floresta vem de onde? Bom, o nome Floresta há controvérsias, quanto à origem dessa denominação. Bom, o Abílio Barreto, que é um historiador que escreveu as primeiras páginas da história de Belo Horizonte, ele fala que o nome é em decorrência de um hotel que existia na Avenida do Contorno. Chamava-se Floresta. Chamava-se Hotel Floresta. Certo. Uma outra vertente afirma que o nome é em decorrência de um bar que também existia na Contorno, na região ali, cujo proprietário era um espanhol que tinha o apelido de Floresta. E que por isso, então, os operários, quando saíam do serviço lá no centro, eles passavam no bar do Floresta. E existe ainda aqueles que afirmam que a origem do nome está relacionada com o fato do bairro ser composto por muitas quintas, muitas chácaras, Ele não era tão divididinho em quarteirões igual é hoje. Tinha muitas árvores, tinha então muitas ficou uma árvores, floresta. Então ficou uma floresta. E o bonde aqui na Floresta? Então, o bonde, ele chega um pouco mais tarde, a gente está no século XX, já no começo do século XX, e ele é o grande responsável por batizar mesmo o bairro como Floresta, porque a prefeitura coloca o nome do bonde como Floresta. Fala pra gente um pouco dos grandes prédios que tinham aqui na Floresta. Bom, aqui na Floresta a gente tem o Cine Floresta, que era um cinema muito frequentado, o Cine Odeon, e a gente tinha o Palácio do Rádio, onde eram feitas gravações de radionovelas, que movimentava bastante a região aqui da Floresta.
E deixa eu te falar, você conhece o sabonete TH? Sim. Então eu vou te dar de presente aqui, ó. Você daqui uns tempos vai casar, né? Que eu já fiquei sabendo, então eu já vou te dar o presente aqui infantil, que é o GH infantil. Tem o GH também tradicional e o GH sem perfume prêmio, que é o mais novo. Você conhecia? Não, esse não. Esse aqui é o último lançamento e ele é para quem tem peles mais sensíveis ainda. Você encontra sabonete TH em todos os supermercados, drogarias e perfumarias. Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Sabonete TH, saúde para toda a família. Aqui, ó, vou te dar esse presente. Obrigada. E nós chegamos à conclusão que a floresta é um pouquinho do interior de Minas dentro de BH. E nós vamos mostrar tudo isso no programa de hoje. Letícia, muito obrigado pela entrevista e tem muita coisa legal para você conhecer do bairro Floresta. Que você vá, tenha certeza que vai chegar, rodar com segurança, ter confiança no carro que vai te levar. Qualidade, tranquilidade, Locamig, Rentacar. Qualidade, tranquilidade. Locamig Rentacar. Há mais de 30 anos, a sua locadora em Minas. 3349-8900. E a Aviação Cipó continua descobrindo as surpresas aqui do bairro Floresta. Em cada esquina a gente descobre algo novo. Agora estamos aqui na Praça Negrão de Lima, que mais parece um lugar bem típico do interior. Árvores, bancos, pessoas sentadas, casas ao redor, só faltou um coreto. E aqui a gente descobriu ainda um tipo de hospedagem bem a cara de Minas Gerais. É um hostel. Não estou falando hotel errado não, é hostel mesmo. Você sabe como que ele funciona? Nós vamos contar agora para você. Vamos lá. Aqui na pousada Hostel Maneira Mineira, a Juliana, tudo bem? Tudo bem, Toledo? Tudo ótimo. Vai explicar pra gente o que é um hostel. Um hostel é uma hospedagem a baixo custo e onde os jovens têm muito costume de ficar. Então a gente tem quartos coletivos que vão chegando pessoas diferentes, de cidades diferentes, se hospedando. E acaba sendo uma farra, né? Porque todo mundo vai se entrosando bem e vai criando tipo uma família. Vocês têm quartos aqui coletivos e individualizados? Sim, isso mesmo. Nós temos suítes, tem suítes para uma pessoa até 5 pessoas, e temos os quartos coletivos que são para grupos. E para a gente entender, para quem está em casa ter essa ideia, nos quartos coletivos ficam pessoas que chegam juntas ou pessoas que não se conhecem? Varia. Às vezes, grupos fecham aquele quarto coletivo só para eles, mas a maior parte das vezes são pessoas que não se conhecem. E normalmente são jovens. E não dá problema, não? Nenhum. Nem questão de briga, nem questão de bebida, nem questão de roubo. A gente nunca teve um problema na pousada. É muito comum esse tipo de hospedagem na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não pegou. Ou tá pegando? Tá pegando, porque há quase 6 anos atrás, quando eu montei a pousada, só tinham 5. Eu fui a 6ª. Hoje nós temos mais ou menos 25 hostels em BH. E aqui na Floresta, tem outro? Tem o Minas Hostel, aqui na Sabará, com Pouso Alegre, que é do Neto, um amigo meu, e a gente tem uma parceria muito legal também. E quanto que paga aqui para ficar num quarto, por exemplo, coletivo? O quarto coletivo, a cama sai R$ 46,00 a diária. Isso tem direito a café da manhã, roupa de cama e banho, que a gente não cobra separado, e internet sistema Wi-Fi. E o café é bom, gente. Olha que maravilha. A gente tá aqui aproveitando. Tem bolo, tem pão, tem manteiga, fruta. Tá ótimo. Tem mais coisa. Já tá até cochichando. Eu não sei que tem problema não. E teve uma história da pessoa vir corrigir você e falar, você errou aí, não é hostel, não, é hotel. É várias pessoas, porque estava escrito antes só hostel na placa e as pessoas tocavam campainha falando que eu tinha escrito errado, que era hotel. Eu falei, não, é hostel. Aí eu falei, hostel são acomodações, mais em conta, muito utilizado fora do Brasil. Nos Estados Unidos é muito falado como bed and breakfast, na Europa é hostel mesmo. Aí as pessoas foram aprendendo. E aí as pessoas foram aprendendo. Mas na época eu tive que colocar pousada hostel,
Porque quando era só hostel, a campainha tocava o dia inteiro. E a gente ainda vai conhecer no programa de hoje muita coisa curiosa e interessante aqui do bairro Floresta. Você sabia que nesta mata maravilhosa, entre montanhas magníficas, neste paraíso ecológico, nasce a água mineral viva, uma das mais leves do mundo? A água mineral viva nasce nesta super preservada reserva ecológica e vai diretamente para você e sua família, sem adição de produto químico ou de qualquer outro produto. A água mineral viva chega à sua casa exatamente do jeito que nasce neste paraíso ecológico, totalmente natural, com suas características preservadas, sempre pura e cristalina, para matar a sua sede e te encher de saúde. Por isso, exija sempre, para você e sua família, água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença.